Olá, meu nome é Giane Kantovitz, sou professora de História do Colegiado da Universidade Estadual do Norte do Paraná, da UEMP, e sou licenciada em História, mestre em Educação e doutora também em Educação. Gostaria de falar para vocês o lugar de fala de que eu estou aqui hoje, que é de professora da Educação Básica. Desde os 18 anos eu venho trabalhando com a educação. Comecei alfabetizando, depois fui para o ensino fundamental final, para o ensino médio e hoje eu me dedico para o ensino superior. Porém, toda a minha trajetória, a maior parte da minha trajetória foi na educação básica e é desse lugar que eu gostaria de conversar com vocês, de professor para professor. A minha trajetória, tanto profissional quanto acadêmica, de graduação, de pós-graduação e doutorado, foi toda no estado de Santa Catarina. E eu estou aqui no Paraná, na universidade, faz 1 ano e meio e venho encontrando muitas aproximações em relação a esses processos educacionais que vêm ocorrendo no Brasil nos últimos anos. E tanto em Santa Catarina quanto aqui no Paraná, nós estamos inseridos num espaço em que outros agentes estão tentando também movimentar esse nosso espaço, estão tentando entrar nesse nosso espaço. E é isso que me incomoda neste momento como educadora. Bom, dentre esses agentes, dentre esses grupos sociais que estão influenciando diretamente nos rumos que a educação brasileira está tomando nos últimos meses, nos últimos anos, podemos dizer no início do século XX, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a escola sem partido. Vocês já têm acompanhado na TV, vocês têm acompanhado nas redes sociais. Então, dentre esses grupos que hoje estão interferindo diretamente no processo educacional brasileiro, inclusive no cotidiano da sala de aula, na prática educativa dos professores, é a escola sem partido. E é sobre isso que a gente vai aprofundar um pouquinho agora. Bom, em primeiro lugar eu coloquei como tema da nossa conversa, escola sem partido, a ameaça à escola democrática. Antes de nós avançarmos, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas aspas que eu coloquei na escola sem partido. Por quê? Eu gostaria de destacar 2 coisas muito peculiares em relação a essa nomenclatura de escola sem partido. Bom, todos nós somos feitos de uma história, nós somos resultado de um processo histórico, social e cultural. Nós, como professores, nós somos carregados de identidade, somos carregados de percursos teóricos e metodológicos e todos nós temos uma historicidade. Porém, tomar um partido, tomar uma posição, já é dizer que eu tenho um partido. Sim. Então, eu dizer, escola sem partido é um movimento apartidário, não envolve nenhum partido político, não se encaixa, porque eu dizer que eu não tenho partido já é tomar um partido, já é ter um posicionamento dentro de uma estrutura, que neste caso é a estrutura educacional que está em jogo. Bom, outro item, como eu falei para vocês, se nós olharmos hoje as páginas do Facebook do movimento da Escola Sem Partido, nós vamos encontrar lá várias charges, vários textos ridicularizando os professores e na maioria das vezes esses professores estão associados a uma estrela vermelha, ou seja, aos partidos de esquerda, principalmente o PT. E também os projetos de lei que circulam hoje, tanto em caráter municipal, estadual como federal, eles são liderados por partidos políticos, Na sua maioria, praticamente na totalidade, por partidos de extrema direita. Então, dizer que escola sem partido é um movimento apartidário não se encaixa. E é a partir dessa concepção, é a partir deste entendimento que a gente vai conversar ainda hoje. E a ameaça à escola democrática. Muito embora a gente encontre defensores da escola sem partido, inclusive dentro da escola, inclusive professores que defendem uma escola sem partido, ainda não se deram conta da ameaça deste movimento na sua prática pedagógica. Isso tanto no nível teórico das suas percepções, quanto no nível pedagógico. A gente vem acompanhando muitas situações de perseguição,
muitas situações de denúncias que não têm fundamento nenhum aos professores, por muitas ideias que estão sendo difundidas de modo errôneo e, na maioria das vezes, acabam comprometendo todo o processo educativo que nós desenvolvemos nas escolas públicas do Brasil. Bom, escola sem partido. Nós temos que dividir, nós temos que pensar na escola sem partido sob dois aspectos novamente. Um é o movimento da escola sem partido e o outro é o programa da escola sem partido. O que é muito comum as pessoas confundirem, dizer que escola sem partido é um movimento pronto e acabou. Não. No Rio de Janeiro, o professor Fernando Pena vem desenvolvendo um trabalho bastante efetivo na divulgação e nesse combate, nesse afrontamento, nessa resistência com a escola sem partido. E é a partir da fala do professor Fernando Pena que eu trago essas abordagens aqui para vocês hoje. O que vem a ser o movimento da escola sem partido? Bom, oficialmente, a escola sem partido foi fundada por um advogado, um promotor do estado de São Paulo, chamado Miguel Najib, no ano de 2004. Porém, como eu considero, nós, aliás, consideramos a escola sem partido um grupo social que está se institucionalizando, está se construindo no Brasil, é necessário a gente entender como que surge esse movimento. É aquilo que a gente chama de mito de origem. Por que um mito de origem? Porque para que esse grupo se legitime diante da sociedade, para que ele tenha credibilidade diante da sociedade, é preciso ter uma historicidade, é preciso ter uma história, um mito mesmo, que dê significado para ele, para a existência desse partido. E vejam só qual é esse mito de origem. Conta Miguel Najib, no ano de 2003, no mês de setembro, a filha dele estava numa aula, se eu não estou enganada, é na 8ª série, num colégio em Brasília, Colégio Sigma, em Brasília. E numa aula de história, o professor, ele fez uma comparação de São Francisco de Assis com o Che Guevara. Não se sabe exatamente qual é a abordagem dessa aula, não se sabe exatamente como isso aconteceu, até mesmo porque ainda não foi ouvido o professor que esteve envolvido nessa situação. O que aconteceu foi que a filha do Miguel Najib chegou em casa e contou isso para o pai. O pai ficou horrorizado. Mas como fazer uma comparação com um santo de credibilidade como São Francisco de Assis a um terrorista como Che Guevara, um esquerdista, um assassino? Então, isso não está certo. E o que o Miguel Najib fez? De acordo com esse mito oficial, ele escreve uma carta intitulada Carta ao Professor Iomar e distribui na escola na mesma semana. E vai distribuindo essa carta, denegrindo a imagem do professor, criticando essa postura do professor e, para surpresa do Miguel Najib, para nossa felicidade, essa carta não foi aceita, não foi bem aceita nem pelos colegas de classe, nem pelos professores e nem pela direção da escola. Os alunos tomaram partido do professor. Vejam, tomaram partido, tomaram uma posição do professor. Miguel Najib, nada satisfeito, ele chega à conclusão de que, olha, esses alunos estão sendo doutrinados. Essas crianças possuem uma audiência cativa que está sendo usada por movimentos, por professores esquerdistas e nós vamos fazer justiça com as próprias mãos, vamos criar um movimento para combater esse tipo de postura. Vejam, lindo e maravilhoso, um homem muito preocupado com a moral, com os bons costumes, vai iniciar um movimento para defender os estudantes cativos e passivos brasileiros. Pois bem, professor Fernando Pena, junto com o orientando dele, o Diogo da Costa Salles, em 2017, começam a desconstruir essa ideia, começam a desconstruir esse mito. E eles chegam à seguinte conclusão. Bom, pesquisando, analisando melhor o contexto, eles perceberam que realmente houve esta carta. Realmente ela foi distribuída nessa escola em Brasília.
Porém, essa mesma carta que foi veiculada pelo Miguel Najib, ela foi postada no site do Olavo de Carvalho no dia 19 de setembro de 2003. Vejam que coincidência. E no mesmo dia que essa carta é postada no site do Olavo de Carvalho, ele escreve um texto introdutório, como lembra o professor Fernando Pena e o Diogo da Costa Salles, intitulado O Estupro Intelectual da Criança. Tá? E a pergunta que eles fazem é a seguinte: como que no mesmo período que essa carta foi escrita, no calor do momento, foi colocada no site do Olavo de Carvalho, junto com esse artigo, com essa introdução chamada O Estupro Intelectual da Criança. Tá? E é a partir disso que os professores escrevem um texto, um artigo que está disponível na internet, vocês podem acessar, vale muito a pena a leitura, que se chama A Dupla Certidão de Nascimento do Escola Sem Partido. E qual a conclusão que nós chegamos em relação a isso? Não foi um movimento criado para fazer justiça com as próprias mãos, porque isso caiu por terra a partir dessa pesquisa, e nós podemos dizer, olha, havia uma rede de sociabilidade anterior à invenção do movimento e que vai ajudar a formar esse grupo. E que há uma relação intrínseca, muito próxima, entre o Miguel Najib, a Escola Sem Partido e o Olavo de Carvalho, que hoje é um dos representantes dos movimentos de extrema-direita no Brasil. Então, é a partir disso que nós vamos começar a desconstruir essa ideia da escola sem partido. E olha, lembra que eu falei lá no início que é um movimento apartidário? Vejam só, a partir do movimento da escola sem partido, começam a surgir os programas da escola sem partido. E o que são esses programas? Esses programas vão mobilizar projetos de lei pelo Brasil inteiro, como eu já também falei, nos municípios, no estado e no Distrito Federal, tentando impor, aprovar um projeto de lei que insere a escola sem partido nas escolas brasileiras. Quando que isso começa? Vejam só, em 2014, o vereador Flávio Bolsonaro coloca no Rio de Janeiro o primeiro projeto de lei da escola sem partido, no município. No mesmo ano, o deputado Carlos Bolsonaro entra com esse projeto de lei no estado do Rio de Janeiro. E, em 2015, no Distrito Federal, o deputado Exalci Lucas Ferreira também entra com esse projeto de lei para impor nas escolas brasileiras. E o que a gente vai falar a partir de agora é justamente desse projeto de lei, desse PL que tramita hoje no Senado aqui no Brasil. Bom, o que diz o PL 867/2015? Vamos lá. Vejam que é um projeto muito audacioso, mas muito audacioso. Por quê? Porque mexe com a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Tá? Brinca com a nossa LDB, um espaço que é nosso, um lugar que é nosso, professores, alunos de direito. E o artigo diz o seguinte, tá? O artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a inclusão entre as diretrizes e bases da educação nacional do programa Escola Sem Partido. O artigo 2. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Inciso 1º. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Tá? Neutralidade. Como pedir para nós, professores, formados teoricamente, metodologicamente, por vários viés de leituras, tá? Como que nós vamos ser professores neutros? Nós temos posicionamentos, vocês têm posicionamentos, o nosso aluno tem posicionamento, tá? Nós somos carregados de subjetividades e identidades que ultrapassam o nosso ambiente escolar. Nós temos uma identidade
no nosso movimento de luta, nós temos uma identidade dentro do nosso núcleo familiar, nós temos uma identidade dentro do nosso núcleo religioso e que vai nos acompanhando o tempo inteiro. Não tem como eu desvincular, olha, aqui eu sou a Giane totalmente fora daquilo do que eu sou lá fora. Não, nós somos carregados daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós defendemos. Então, uma educação, ela nunca é neutra. Isso já é uma concepção ultrapassada, porque não existe neutralidade. Da mesma forma que nós dizemos que a escola sem partido é um movimento neutro. Não é. Existe um posicionamento, existe uma ideologia, existe um posicionamento na escola sem partido, assim como existe um posicionamento nosso. Inciso 2º, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Aqui existe uma sacanagem muito interessante. Se vocês abrirem agora a Constituição Federal, artigo 206, estará escrito lá o seguinte: pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Agora, por quê? Por que foi tirado concepções pedagógicas? Porque aqui há uma outra perseguição e talvez uma das mais graves dentro do movimento da escola sem partido. A perseguição de um dos maiores estudiosos, um dos maiores intelectuais que nós temos na história do Brasil, que é Paulo Freire. Se vocês abrirem novamente, vejam que eu estou orientando vocês para abrir a página da Escola Sem Partido, o Face da Escola Sem Partido, o Instagram. Nós vamos encontrar várias postagens denegrindo a imagem do Paulo Freire, inclusive dizendo que o Paulo Freire é um dos fundadores do PT, tá? Então, a imagem que está sendo construída de Paulo Freire a partir da concepção da escola sem partido é uma desconstrução de uma memória que nós levamos anos para legitimar, de uma memória que é aceita pela maioria, não posso dizer todos porque não existe unanimidade em nada, mas pela maioria dos educadores, não só do Brasil, mas do mundo. Inclusive o Paulo Freire está entre os 100 autores mais vendidos nos Estados Unidos. Então vejam como é uma intencionalidade partidária muito explícita nesse inciso 2º, que só fala em pluralismo de ideia e não de concepções pedagógicas. O 3º, a liberdade de aprender como projeção específica no campo da educação da liberdade de consciência, isso já está previsto. Liberdade de crença, nós vivemos num país com liberdade de crença. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca da relação de aprendizado. Eu sou professora, eu trabalhei com crianças desde a alfabetização até a formação de professores e olha, eu nunca vi o aluno como uma parte mais fraca da relação. Eu tenho certeza que vocês também não. O aluno é autônomo, o aluno é carregado de conhecimento, ele tem opinião própria desde a educação infantil. Quem é professor da educação infantil vai saber muito bem do que eu estou falando. Ele não é a parte mais fraca do aprendizado. Da mesma forma como eles aprendem conosco, nós aprendemos muito com eles. Educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença. Direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Bom, mas aqui no inciso 2º não fala em pluralismo de ideias? Como que lá no inciso 7 dizem direito dos pais a que receberem a educação moral que eles determinarem? Tanto que em muitas das cidades, estados que estão impondo esse projeto, eles estão sendo considerados inconstitucionais justamente por causa disso daqui. Porque o nosso aluno, ele tem direito, tá, ao pluralismo de ideia. Ele tem direito de conhecer o diferente, ele tem direito de conhecer aquilo que ultrapassa o ambiente familiar. Ninguém está querendo colocar em xeque, ninguém está querendo desconsiderar toda a formação religiosa e moral que ele tem dentro da sua casa, dentro da sua vida privada. Porém, ele tem o direito de conhecer que existe o outro. Existe a outra cultura, existe um outro sujeito social, além da sua família, além da comunidade onde que ele está incluído. E o artigo 3º que nós consideramos gravíssimos, para falar a verdade, que
São vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelo estudante. Pergunto para vocês, alguém aqui é a favor da doutrinação política ou ideológica? Eu sou contra. Porém, o que é doutrinação? A pergunta é essa, pessoal. Não é que nós estejamos defendendo ou não a doutrinação ideológica e política. A questão é o que é doutrinação? O que é doutrinação ideológica? Bom, para a Escola Sem Partido, eles têm muito claro o que é um professor doutrinador. A ponto de, vejam só, aqui é um recorte que eu utilizei da página oficial da Escola Sem Partido. E logo de cara vocês vão encontrar vários links aqui no canto da página e um deles é Flagrando o Doutrinador. Nessa página, nesse link, Flagrando o Doutrinador, vocês vão encontrar as orientações passo a passo de como o pai ou o aluno pode fazer a denúncia para a sociedade de que está sendo doutrinado. Pode isso? Agora, o que é o doutrinar para a Escola Sem Partido? Para a Escola Sem Partido, tá? Eu trouxe alguns itens, somente alguns, mas vocês têm bastante tempo, com calma, eu gostaria que vocês entrassem e analisassem. Eu trouxe só alguns itens considerados doutrinadores pela Escola Sem Partido. Vejam só. Se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político internacional. Gente, eu sou professora de História. Como que eu vou dar uma aula de História sem fazer uma relação com o noticiário político internacional? Impossível, tá? Eu não consigo. Se eu sou doutrinadora ou não, se eu considerar esse aspecto, eu vou dizer que eu sou doutrinadora sim, porque eu utilizo, eu me desvio da minha sala de aula, por quê? Porque eu faço links com esses outros assuntos que são do interesse do meu educando. Anota ou indica livros, publicações e autores identificados com determinada corrente ideológica. É claro que eu vou indicar livros para o meu aluno. Vocês podem me condenar, vocês podem me denunciar se eu for uma professora que eu não indico leituras para o meu aluno. Eu indico. E quais leituras que eu indico? Aquelas que eu considero adequadas, aquelas que eu considero importante para o crescimento intelectual, pessoal, cognitivo, emocional do meu aluno. E vou continuar indicando sim. Exibe aos alunos obra de arte de conteúdo político e ideológico, submetendo-as à discussão em sala de aula, sem fornecer os instrumentos necessários à descompactação da mensagem veiculada e sem dar tempo aos alunos para refletir sobre o seu conteúdo. Esse item eu penso muito nos professores de artes. Bom, se não pode trabalhar uma arte de conteúdo político e ideológico, acho que as aulas de arte se esvaziaram no Brasil. Tá? Se eu, na disciplina de História, utilizo a arte para trabalhar, imagina o professor de artes. Nós trabalhamos sim. Isso é doutrinar? Levar uma obra de arte para o ambiente, debater o conteúdo político e ideológico dessa obra de arte é doutrinar? Não vejo dessa forma. Encaminha o debate de qualquer assunto controvertido para conclusões que necessariamente favoreçam o ponto de vista de determinadas correntes de pensamento. Gente, nosso aluno hoje, com todo o acesso que ele tem às redes sociais, às mídias sociais, aos noticiários, aos seriados que eles assistem, será que eles são realmente conduzidos por nós, meros professores em sala de aula, que ficamos ali no máximo 50 minutos, 1 hora, que é o período de 1 hora aula, ou o professor da educação infantil, o professor do ensino fundamental inicial? O aluno não tem um ponto de vista dele? Isso tudo aqui é descaracterizar, é tirar do aluno todo o conhecimento cultural e social que ele tem, que ele traz
para a sala de aula, tá? O nosso aluno tem que perceber que essa concepção de doutrinação da escola sem partido não se refere somente ao professor. Está desmoralizando o próprio aluno. Está dizendo o quê? Que o aluno é um ser cativo, que ele é um ser passivo, que o professor é um ser autoritário, que o professor é simplesmente um reprodutor do conhecimento, que ele só media na sala de aula o conhecimento formal. E nós que estamos em sala de aula, nós que estamos no dia a dia do nosso aluno, fazemos parte da escola e da vida do nosso aluno, nós sabemos muito bem que não é assim que acontece. Quem está difundindo essa ideia são pessoas que nunca entraram na sala de aula, são pessoas que não têm contato com o nosso cotidiano escolar, são agentes externos, grupos sociais externos com convicções preconceituosas, conservadoras, que estão tentando tomar o nosso espaço. E como? Nós vimos que a Escola Sem Partido é um movimento que busca combater a doutrinação em sala de aula, mas nem todos têm acesso à internet. Bom, embora seja duvidosa essa afirmação, né? Essa afirmação. Articulado com o projeto de lei de inserção na LDB, faz parte também do PL a inclusão deste cartaz. Isso é fato, gente, tá? Se nos municípios ou nos estados ou se em nível brasileiro for aprovada essa lei, tá? Nós vamos entrar na sala de aula e esse cartaz estará lá pendurado, tá? Vamos ver. Deveres do professor. Se nós olharmos os deveres dos professores, nós vamos ver que o primeiro, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos. 2, o professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas. 3, o professor não fará propaganda política partidária. Vou pular ligeirinho para o 6, o professor não permitirá. Vocês perceberam o detalhe? Por que eu pulei para o 6? Porque nós temos 1, 2, 3, 4 deveres dos professores que começam com o professor não. Então, isso são direitos dos professores ou são imposições aos professores, tá? São doutrinadores em relação aos professores. Não são os professores aqui que são os doutrinadores, na verdade é a Escola Sem Partido que está querendo doutrinar o nosso ambiente acadêmico, o nosso ambiente da educação básica. E o 4, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e serenidade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. E o 5, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções, que a gente já falou nisso, né, no slide anterior. Então vejam que são 6 imposições, 6 orientações, tá? Para os alunos entrarem na nossa sala de aula, os pais entrarem na nossa de aula, a comunidade externa entrar na nossa sala de aula, não para contribuir e não para nos ajudar, mas sim para ver se nós estamos seguindo essa cartilha doutrinadora, essa cartilha opressora que estão querendo colocar na nossa sala de aula. Por isso, muitos, inclusive eu, chamamos o movimento da Escola Sem Partido como a escola da mordaça, que oprime, que compactua com uma ideia conservadora de educação, com uma ideia conservadora de ser humano que nós estamos há anos, décadas e séculos tentando superar essa perspectiva. Nós estamos em busca de uma educação que liberta, de uma educação, como diz o Paulo Freire, emancipadora e não de uma educação opressora. O Paulo Freire dizia o seguinte: a educação é o que liberta. A educação faz com que o aluno leia o mundo. E nós, professores, somos aqueles que vamos ensinar o nosso aluno a ler o mundo. Não deixemos que outros grupos entrem no nosso lugar.
Vamos ocupar o nosso lugar, vamos permanecer no nosso lugar, de modo que a escola sem partido não interfira nem na nossa prática cotidiana da sala de aula, nem no nosso modo de ver e entender o mundo e a sociedade. Bom, esse é um posicionamento muito particular meu, tá? Como professora da educação básica, como mãe e como profissional. Tá? Acredito na educação como um instrumento de emancipação humana. Acredito numa educação que represente o homem e a mulher nas suas múltiplas representatividades, nos seus múltiplos entendimentos de gênero, de modo de ver, sentir e ser na sociedade em que nós vivemos. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a reflexão. Trago mais reflexões do que respostas, não vejo aqui uma conversa com respostas, mas algumas questões que merecem ser pensadas e problematizadas na nossa sala de aula e fora também. Até a próxima!